Então, a gente vai abordar a questão dos nadis e dos chakras, né, no duplo etérito. Deixa eu só passar aqui. Bem, a estrutura, né, do duplo etérito, como a gente já andou vendo ao longo de outras aulas, ela é muito semelhante a uma teia de aranha e que está em constante movimento. E esse movimento é a energia que se move ao longo de linhas energéticas, que são denominadas meridianos ou nadis, ao longo de todo o corpo físico, como faíscas de luz branco-azuladas. Então, os meridianos ou os nadis, eles constituem uma delicada rede de filamentos conectados aos chakras, por onde circulam as energias etéricas e o fluido vitalizante. Eu sei que nem todos estavam na casa na época, mas nós tivemos um belíssimo curso com a nossa querida irmã Lala, que abordou profundamente isto. Então, aqui é mais uma lembrança bem superficial do que ela nos ensinou. Então, esses meridianos e esses nadis, energeticamente falando, eles lembram muito as artérias, né, que levam o sangue ao longo de todo o nosso corpo físico. Só que, como vocês já perceberam, eles não carregam sangue, eles carregam energia vital, que será transmitida para as nossas células, para os tecidos e para os órgãos que compõem o nosso corpo físico. Então, aqui é uma imagem, né, muito interessante, representativa disso que a gente falou, né? Então, a gente está vendo aí os nossos chakras em funcionamento e carreando energia ao longo dos nadis, né, para o nosso duplo etérito, que vai levar energia também para os nossos órgãos físicos. Só que esse circuito, onde circula essa energia vital, ele é muito sensível. E ele é diretamente afetado pelo nosso comportamento diante das circunstâncias da vida. Então, a gente vai percebendo que essa estrutura, ela nada mais é do que uma continuação das nossas células nervosas materializadas. Então, isso está como se fundisse, né? Eles se interrelacionam, se interconectam, né? Então, pensamentos, sentimentos negativos que a gente fica cultivando ao longo do dia, uso de substâncias tóxicas, como a gente já mencionou em outras aulas, elas vão obstruir ou destruir esses filamentos nervosos etéreos. Eu tive a oportunidade uma vez, isso foi até no YouTube, não sei se esse vídeo ainda está disponível, de ver uma médium, eu acho até que ela é médica também, lá de Sabará, e ela recebe a entidade do Dr. Fritz. E duas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo. Uma, que se eu não me engano, eu acho que ela tem um problema na coluna, que eu acho que ela é quase uma cadeirante. Mas a energia é tão forte da entidade que ela levanta para tratar dos doentes que ficam espalhados em várias macas. E aí ela estava tratando de um paciente, e aí a repórter que estava fazendo a reportagem perguntou o que o Dr. Fritz estava fazendo naquele momento. E eu achei interessantíssimo. Ele falou que estava fazendo uma cirurgia nos nadis daquele paciente.
Então, é como se os filamentos nervosos daquele paciente estivessem danificados, né, destruídos por algum motivo que não nos foi revelado. Então, ele estava reconstruindo esses filamentos a nível etéreo para que a energia voltasse a circular de forma adequada naquela região e, consequentemente, iria começar um processo, né, pelo menos de cura, não só a nível espiritual, mas talvez até a nível físico também. E como nós vimos também, né, em outra aula, os abusos alimentares, né, também provocam obstrução desses canais ou desses filamentos, principalmente na região do baço e do pâncreas, que juntamente com diversos fatores emocionais que a gente não consegue lidar diante das reações que a gente tem diante dos obstáculos da vida, isso vai gerando desequilíbrio e doenças orgânicas que muitas vezes serão de difícil tratamento. Os chakras, como nós já mencionamos, estão situados na superfície do duplo etérico, fica mais ou menos a cerca de 6 milímetros da superfície do nosso corpo físico. Ao médium clarividente, os chakras aparecem como depressões em forma de pires e que são constituídos de vórtices. E cada chakra tem a sua cor específica, tanto que na época que lá na nossa casa nós estávamos fazendo tratamentos espirituais, juntamente com Joseph Gleber, Frederick von Stein, entre outros, eles pediram para a gente estudar a cromoterapia. E durante os tratamentos, dependendo da região afetada, eles pediam, se vocês recordam, né, aqueles que estão na casa há mais tempo, para a gente mentalizar uma cor específica para ajudar a reequilibrar, vamos assim dizer, um determinado chakra que provavelmente estava obstruído ou danificado, para que a energia voltasse a circular de forma adequada e, consequentemente, melhorar a vitalidade naquela região específica e reestruturando um provável tecido, algum órgão lesado. Então, essas forças, né, que são difundidas pelos chakras, elas são essenciais, né, como nós vimos, à vida do duplo etérico e, consequentemente, à nossa vida física. E todos nós possuímos chakras, né? Embora o grau de desenvolvimento vai variar muito em cada um de nós. Então, quando eles não estão desenvolvidos, eles brilham de uma maneira, eles brilham muito foscamente. E suas partículas etéricas, animadas e de movimento lento, eles vão formar um vórtice suficiente apenas para a manifestação da força e nada mais. Entretanto, em indivíduos mais evoluídos, eles fulguram e palpitam em viva luz, brilhando como pequenos sóis. E aí, nesse caso, a dimensão pode variar de 5 a até 15 centímetros. Aqui é só um dado interessante, né? Que nos recém-nascidos os chakras são pouco desenvolvidos, né? E pequenos. Então, eles lembram pequenas moedas, né? E eles mal se movem, têm pouquíssimo brilho. Por isso que a criança dorme muito, né? Talvez esteja relacionado até a isso. E eles têm esse formato que vocês estão vendo dentro desse retângulo vermelho aqui, ó. Então, a gente, quando compara esse chakra da criança com o chakra de um adulto, a gente vê que ele ainda
não se desenvolveu plenamente. E aí, agora, como a gente havia dito, a gente vai fazer uma breve introdução ao psicossoma, ou corpo astral, ou também chamado de corpo emocional. Então, aqui é uma figura ilustrativa, né? Demonstrando os nossos corpos, né? E essa região rosa é o corpo astral, tá? Então, nós já abordamos um pouco do corpo físico, do corpo etérico, e agora a gente vai falar um pouquinho do corpo astral. Eu li, infelizmente eu não me recordo a fonte agora, que os florais de Bach atuam muito nesse corpo astral, nesse corpo emocional. E no vocabulário espírita, muitos chamam esse corpo de perispírito. E tem a forma humana, como vocês já sabem, e a cor muito variada. É o invólucro espiritual mais próximo da matéria física, que pode também ser visto por médiuns clarividentes e pela eletrofotografia Kirlian. Tem uma estrutura muito sutil, mas a densidade varia muito em cada indivíduo. Aqui é só para dar um exemplo, né, de umas informações interessantes. Em pessoas apaixonadas, né, esse corpo astral apresenta um arco de luz, como vocês estão vendo na figura abaixo à esquerda, uma cor rosada. E também essa mesma cor ela pode ser percebida na região da glândula pituitária. Esses laços, né, em qualquer tipo de relacionamento, não só amoroso, mas entre parentes, às vezes em ambientes de trabalho, eles podem se interconectar, como cordões energéticos ligando um chakra de um indivíduo ao chakra de outro. Por isso que muitas vezes algumas pessoas entram em aventuras amorosas só como curtição, e isso pode gerar um problema nesse nível, tá? E quanto mais longa e profunda for a relação, seja de qualquer tipo, mais numerosos e fortes serão esses cordões energéticos. Por isso que às vezes a gente vê, né, no YouTube, várias pessoas ensinando como limpar os cordões energéticos, né? Porque eles ficam ligados a algumas pessoas, né? E quando as relações muitas vezes terminam de forma muito abrupta ou não, eles se dilaceram e isso pode causar um grande sofrimento. Mas também alguns laços podem se manter, deixando a conexão presente, embora em intensidade menor. E aqui abaixo à direita a gente tem uma figura representativa, né, dessa interconexão energética, né, via chakras, né, e via os cordões energéticos que se formam. Esse corpo astral, ou perispírito, ele é chamado por muitos de MOB, que é o modelo organizador biológico do corpo físico. Então, aqui talvez explique o porquê que muito espírito, quando reencarna, ele reencarna com deficiência física. Por quê? Porque ele é um modelo organizador biológico. Então, provavelmente, aquele perispírito, por algum motivo que não cabe aqui a nós explicar, mas ele apresenta uma deformação de outras vidas, né? E aí, na hora que vai ocorrer
a materialização na sala mais importante para nós humanos, que é o útero materno, nesse processo de materialização do nosso corpo físico no útero de nossas mães, se o nosso perispírito apresentar alguma deformidade, o corpo físico também apresentará. Ele tem uma constituição atômica, né, um éter cósmico condensado, e apresenta muita plasticidade. Vibra numa frequência energética além da faixa normal da percepção visual humana, não sofre efeitos gravitacionais, então tem um grande poder de locomoção, por isso que o perispírito ele levita, possui também chakras, tá? Então os chakras não se desintegram durante o processo da desencarnação. Então o perispírito também é constituído, ele apresenta os chakras, que vão transformar, filtrar e distribuir, canalizar as energias cósmicas e eletromagnéticas, tanto do espaço quanto da intimidade do ser, pelos seus pensamentos e emoções. Isso a gente já percebeu na prática, né? Quando chegam os nossos irmãos lá nos tratamentos de desobsessão, a gente vê que eles estão com algumas estruturas danificadas. É extremamente sensível a fatores externos e internos, principalmente à força do pensamento, gravando em sua estrutura todas as informações produzidas pela experiência do espírito, que atuam dinamicamente nos chakras. Ele também tem sensibilidade, seja tanto da dor ou do prazer, e possui a capacidade de registrar emoções, né? Tanto de vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, que nele ficam impressos pela força do psiquismo. Por isso que nós temos as obsessões, né, sexuais, as obsessões com ingestão de substâncias não lícitas, né, seja álcool ou o que for, né? Então, muitos espíritos que desencarnam com esses vícios, eles permanecem aqui entre nós para poder nutrir esse prazer, né, psíquico que eles cultivaram quando aqui estavam encarnados. Durante o sono, esse corpo astral ele se separa muito facilmente do corpo físico. Ele pode se desdobrar, tanto em transe mediúnico, quanto na anestesia, em coma, seja um coma alcoólico ou não, e com o uso de determinadas drogas. E é esse corpo que participa das projeções astrais conscientes. Então, perante isso que foi dito, o indivíduo ele tem a possibilidade de vivenciar, registrar e assimilar informações, experiências e aprendizados do plano espiritual. E se eu não me engano, ontem nós comentamos de Inácio Ferreira, tem um relato que, se eu não me engano, é dele também, quando ele ainda aqui estava encarnado, de que ele foi para o plano espiritual para assistir uma palestra de Bezerra de Menezes, e ele comentou que Bezerra de Menezes estava falando, né, das coisas que a gente ainda carrega em termos de maus hábitos, e Bezerra de Menezes deu uma bela orientação para ele. E isso depois virou até uma historinha bem interessante, que no momento oportuno eu posso resgatar para todos nós. Então ele carregou consigo, né, a consciência desse momento que ele vivenciou durante o sono. Então, durante o sono, a nossa consciência, ela vaga pelo astral, encontrando entidades que lá habitam e egrégoras as quais se afinizam pelas nossas crenças, atitudes, pensamentos,
e que muitas vezes a gente consegue recordar, seja através de bons sonhos ou também de pesadelos. Aqui é uma foto representativa, né, durante o processo da anestesia, tanto que, se vocês tiverem a oportunidade, o YouTube disponibiliza vários vídeos que são até muito educativos sobre a EQM, que é a experiência quase morte. E quase todos relatam, né, seja durante atos cirúrgicos ou durante determinados acidentes, que eles presenciaram tudo. E eu tenho um grande amigo lá de Belo Horizonte, que ele já teve não sei quantos infartos, ele já teve, nossa, a história dele é muito, chega a ser até, não só dramática, mas chega a ser cômica, assim, porque ele já passou por tanto perrengue, vamos assim dizer, e ele relata, assim, essas experiências quase morte. Dele, no bloco cirúrgico, ele assistia a cirurgia cardíaca dele, ele no CTI. É muito interessante mesmo. E esse corpo astral, nós estamos quase na reta final do que eu me propus a falar hoje, ele é muito plástico. E seu formato ele pode ser modificado pela vontade ou por ações, sejam positivas ou negativas, autoinduzidas. Assim, ele sofre deformações e moléstias decorrentes de qualquer viciação negativa. Se eu não me engano, essa foto aqui de baixo à esquerda relaciona-se ao aspecto da, se eu não me engano, acho que é licantropia que a gente fala, que é o espírito que fica com aquela sensação de que ele é um lobo e ele começa a se transformar em lobo, né? Tamanha essa plasticidade, tamanha a viciação negativa autoinduzida. E esse corpo astral, ele pode sofrer influências muito deletérias, né, de um sexo desregrado, de práticas de maldade, crueldade, maledicência, mentiras e outras compulsões de várias formas. E a maioria das manifestações mediúnicas, ditas de incorporação, processa-se muito através deste corpo, esse corpo astral, porque ele é dotado, né, de emoções, sensações e desejos, como a gente disse. Entretanto, espíritos da alta hierarquia, que não mais possuem esse corpo sutil, eles se comunicam com os médios somente pela mente. Então, como vocês estão percebendo, essa matéria astral, ou astralina, ela mistura-se muito com a matéria física, implicando que as vibrações emanadas por ambas influenciar-se-ão de maneira mútua. Então, o corpo físico purificado, ele vai ajudar muito na purificação do corpo astral. E vice-versa. Um corpo astral purificado também, através das boas vibrações, corroborar para um corpo físico sadio, que é o que a gente chama do homem integral, né? Então, assim, a gente começa a perceber que a gente tem que cuidar muito da gente, né? Não basta só cuidar da nossa alimentação, a gente tem que cuidar do nosso sono, a gente tem que cuidar da nossa saúde, fazendo atividade física, criando bons hábitos, e cuidar muito da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ainda mais nesse mundo, né, tão atribulado que a gente está passando nesse momento de transição planetária. E é um cuidado diário. Não é fácil, mas se a gente está aqui, se a gente está tendo essa oportunidade, a gente está aprendendo isto, a gente tem que se esforçar
para a gente se melhorar em todos esses níveis. E para finalizar, após a morte física, né, que é a desencarnação, a consciência hominal desprovida do corpo físico continua a viver, né, não para, né, temporariamente no corpo astral, né, que é o perispírito. E pelo padrão vibratório do nosso corpo astral, nós teremos uma interação com outras entidades que estão no mundo espiritual e que estarão e que vibram na mesma vibração que nós estivermos. Isso vai variar muito do nosso grau evolutivo. Portanto, quando a gente desencarna, isso faz parte do processo evolutivo, a gente vai para a região energética que condizer com o nosso padrão vibratório que a gente cultivou aqui na nossa existência física atual. E se nós casarmos, né, ou linkarmos com a aula de ontem, onde foi falado sobre as qualidades, né, do homem de bem, eu acho que urge, né, que a partir de agora a gente se esforce diariamente, porque não é fácil, de colocar aqueles ensinamentos, e eu tomei até o cuidado de partilhar no grupo a aula para que todos tenham acesso, de começar a exercitar a bondade. Porque isso é um exercício, é igual uma atividade física. Ninguém vira maratonista se não treinar todo dia a corrida. E ninguém vai ser um bom ser humano se ele não exercitar todo dia um pouquinho de bondade, seja qual for. Então, que nós tenhamos a sabedoria e a disciplina de exercitarmos a bondade aonde estivermos, para a gente elevar o nosso padrão vibratório e não ficarmos muito assustados quando desencarnarmos para a morada que a gente tiver que ir. Então, essa era a mensagem de hoje. Agradeço muito a todos que estiveram presentes e nos encontramos